Olá, boa noite, senhores policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, senhores oficiais da Associação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal e senhores oficiais da Associação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Hoje iniciamos a nossa sexta entrevista, né? Temos como convidado hoje o Dr. Ibanez. Dr. Ibanez, muito obrigado pela deferência do senhor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Dando continuidade à nossa série de entrevistas. Comigo, Tenente Coronel Eugênio. Boa noite, Coronel Eugênio. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Doutor Ibanez, essa entrevista aqui é um espaço para que o senhor possa conversar com os policiais e bombeiros militares a respeito das suas propostas de campanha para a categoria, né? Nós seguiremos aqui uma metodologia que o senhor terá 5 minutos de abertura para poder fazer suas considerações iniciais. Depois nós faremos algumas perguntas minhas e do Tenente Coronel Eugênio ao senhor. Em seguida passaremos algumas perguntas que as pessoas postaram da internet, nos transmitirão via internet. E por fim o senhor terá mais 5 minutos para as suas considerações finais a respeito de todos os assuntos que nós tratamos aqui durante essa noite. Ok? Perfeito. Então, passo a palavra ao Tenente Coronel Eugênio para o seu boa noite, suas considerações iniciais. Boa noite a todos que estão participando no sábado à noite. Boa noite, doutor Ibanez, candidato ao governo do Distrito Federal. Para nós é uma deferência que o senhor venha participar junto à nossa categoria para ouvir as nossas necessidades, ouvir os nossos anseios, passar um pouco da aprendizagem do mundo do senhor e nós passarmos também da nossa para o senhor, para que isso possa ser no futuro explorado junto às associações. Nós sabemos que ficamos muito tempo afastados das decisões políticas, das decisões governamentais. Então, agradeço muito o senhor não conhecer a fundo tanto as instituições por não ser militar, mas se dispôs a vir e passar por toda uma entrevista, todas as perguntas que nós vamos fazer agora para o senhor. Muito obrigado por estar aqui presente nesse ambiente de entrevista. Então, nesse momento, doutor Ibanez, passo para o senhor a palavra, o senhor faça os seus 5 minutos, suas considerações iniciais. Bom, eu quero fazer uma breve apresentação. Meu nome é Ibanez Rocha, sou advogado, fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Distrito Federal. Filho de família humilde, como a grande maioria das pessoas que estiveram aqui, que chegaram em Brasília. Meus pais chegaram em Brasília em 1959 e eu sou nascido aqui em 10 de julho de 71, tenho 47 anos de idade. E não venho para essa campanha com a pretensão de resolver todos os problemas, mas eu quero ouvir todas as categorias, eu quero fazer um projeto diferente. Nós da Ordem dos Advogados temos um costume e uma metodologia de conversar com a sociedade para tentar resolver os problemas. E os problemas, eles existem. A segurança pública no Distrito Federal, ela é apontada em todas as pesquisas de opinião como o segundo maior problema, logo depois da saúde. Então, conversar com as forças militares, conversar com a Polícia Civil, interagir com as entidades organizadas, e aí no caso as associações que estão aqui representadas por vocês dois, ela é parte de um projeto de solução para Brasília. E eu, além de ser advogado, eu tenho feito nos últimos anos um aprofundamento na questão da gestão em políticas públicas. Estou concluindo meu mestrado em Lisboa agora e eu tenho convicção, e está na política de gestão pública, que nenhuma política pública consegue ser implementada se você não envolver todos os partícipes. Você tem que ser o formulador da política pública, você tem que envolver as pessoas que vão gerar essa política pública, no caso aqui, os policiais militares e o Corpo de Bombeiros, as forças do Corpo de Bombeiro, e nós temos que mostrar para a sociedade aquilo que nós queremos implementar. Então eu conto muito mesmo com a participação de todos vocês, principalmente através das associações que já têm todas as demandas ali colocadas pelos seus participantes. Então essa é uma política em construção, ninguém aqui tem política pronta, nós temos projetos, temos um programa de governo que foi registrado junto ao Tribunal Regional Eleitoral e que ele está aberto para ouvir as corporações, ouvir cada um dos segmentos, para que a gente possa realmente fazer uma política pública imediata no Distrito Federal, atendendo a sociedade do Distrito Federal. Eu passei a minha vida advogando para servidores públicos, então eu tenho um carinho enorme pela classe, pelos servidores, vou valorizar a Polícia Militar,
vou valorizar o Corpo de Bombeiros e vou valorizar todos os servidores do Distrito Federal. Ao contrário dos outros que têm uma política de privatização, de enxugamento da máquina, eu entendo que o serviço público de qualidade ele gera para a sociedade um impacto muito positivo. As pessoas confiam naquilo que é público, confiam na Polícia Militar. Após a Ordem dos Advogados, a polícia, o Corpo de Bombeiros em primeiro lugar e depois a polícia são as instituições mais respeitadas no Brasil. Isso tem em todas as pesquisas e na última que foi feita pelo Datafolha ano passado, isso aparece de forma muito clara. Então, as corporações representadas por suas associações no governo que eu esteja à frente, elas serão respeitadas, ouvidas e terão assento dentro do governo, numa Câmara que nós vamos criar, de interlocução com a sociedade, de interlocução com as forças, para que a gente possa discutir os problemas e as soluções de Brasília. Candidato, muito obrigado pelas palavras iniciais do senhor. Então, passo ao coronel Eugênio para que comece com a primeira pergunta da noite. Verificamos que o conhecimento do senhor é abrangente, muito inteligente quando colocou nas considerações iniciais. Realmente a gente tem, segundo os últimos levantamentos realizados, verificado lá em 2014, que o nosso ranking aqui de salários, de investimentos de bombeiros e PM, ele ocupava em torno do 4º lugar. Atualmente esse ranking gira em torno de 15º lugar. Claro que nós temos uma peculiaridade quanto à graduação do soldado, mas em torno de 15º no ranking do país. E olha que aqui a gente tem o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Pergunto, candidato, como que o Distrito Federal, a única unidade federativa do país, que possui um fundo exclusivamente para a manutenção dessas forças de segurança pública, tendo um dos melhores corpos de bombeiros, no último índice de confiabilidade social, foi disparado. Temos uma das melhores polícias militares do país. A gente não consegue ter o melhor salário do país, já que a finalidade de existência do fundo, aqui na capital do país, é por causa das três, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, dos corpos diplomáticos, tudo está instaurado aqui. Então, essa pergunta que eu faço inicial, professor. Bom, isso é muito interessante se colocar, porque o Fundo Constitucional não é o Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional foi criado recentemente, até porque Brasília, o Distrito Federal, enquanto ente federativo, ela passou a vigorar a partir da Constituição. Antigamente era todo mundo indicado pelo Presidente da República. Então, o Fundo Constitucional vem com essa visão de dar uma estabilidade política para o Distrito Federal, principalmente na área de segurança, porque aqui nós temos a céu aberto todas as embaixadas, todo o Poder Judiciário, todo o Poder Legislativo e todo o Executivo. Então, isso é prioridade no Distrito Federal. Mas o que ocorre com o Fundo Constitucional? O Fundo Constitucional ele pode acabar a qualquer momento. Basta que o Congresso Nacional resolva acabar com o nosso Fundo Constitucional. Então, Brasília tem que ter um projeto de sustentabilidade na área de segurança, educação e saúde. Ele não pode viver pendurado, como os governantes atuais vêm fazendo em relação às corporações. No que diz respeito à remuneração, você não pode sequer comparar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com o restante dos outros estados. Porque aqui a polícia tem que ser diferenciada, nós temos que ser exemplo para todo o país. Nós temos que ser o exemplo de segurança para todo o país. E, infelizmente, não por culpa dos policiais, nem do Corpo de Bombeiro, mas Brasília deixou de ser esse exemplo. Então, nós temos aqui que criar modelos de polícia, modelos de gestão da polícia e modelos de inteligência que diferenciem e sejam exemplo para os outros estados. Nós aqui estamos importando segurança dos outros estados, porque Brasília deixou de pensar de forma lógica, de forma precisa, uma polícia de qualidade. E aí nós temos hoje os nossos profissionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros sendo agredidos publicamente porque eles não dão conta de dar a segurança que a cidade necessita. Nós não temos um efetivo que está muito abaixo daquilo que a cidade precisa. Brasília cresceu, uma cidade que era para ter 500 mil habitantes, hoje tem 3 milhões de habitantes. Nós temos uma favelização muito grande. Nós temos... Chegando aqui em Brasília, já está nas nossas portas, está em todas as estatísticas, o crime organizado chegando no Distrito Federal. Então, a cidade ficou abandonada, as corporações estão abandonadas
e as famílias dos policiais militares do Corpo de Bombeiros estão abandonadas. Existe um desprestígio total. Então, nós temos que ter uma política de recuperação da remuneração do policial militar e do Corpo de Bombeiros, independente do fundo constitucional. Nós temos que gerar recursos na nossa cidade para que a gente tenha autossustentabilidade, porque hoje nós temos os problemas de todos os estados e nós não temos as soluções que os outros estados têm. São Paulo é muito fácil você ter uma polícia militar de qualidade, porque lá tem recursos. Nós temos muitas indústrias, geração de emprego e renda e arrecadação de impostos. Nós vamos ter que aqui ser autossustentáveis nessa situação. E essa política salarial dentro da Polícia Militar, ela tem que ser independente do Fundo Constitucional. Essa história de jogar a culpa no Fundo Constitucional e que tudo tem que ser encaminhado para o Congresso Nacional se transformou na grande desculpa dos governantes do Distrito Federal para não tratar da questão dos policiais militares e Corpo de Bombeiro. Então nós vamos ter que ter uma política olhando sério, falando sério, com a participação das associações, com a participação dos policiais e do Corpo de Bombeiros Militar, para que a gente realmente tenha a melhor polícia do Brasil. Eu, no meu governo, eu vou fazer do Distrito Federal um exemplo de segurança pública, assim como foi feito em vários estados da nação. Estados Unidos, Nova York, tem vários exemplos disso. Eu quero Brasília segura, eu quero Brasília trabalhando com as suas corporações e eu quero essa cidade aqui como uma cidade da segurança, tanto jurídica quanto da pessoa. Chega dessa história de jogar para debaixo do pano e jogar no Fundo Constitucional. Nós vamos ter que gerar impostos, nós vamos ter que gerar qualidade, nós vamos ter que ter uma polícia realmente voltada para o cidadão. Isso aqui não é porque eu quero a corporação votando em mim, não. Eu quero a população feliz. Eu quero que o cidadão do Distrito Federal se sinta seguro. Então, quando eu tenho as corporações ao meu lado, eu vou ter o cidadão seguro. Eu vou ter a pessoa saindo para trabalhar segura. Eu vou estar tendo o empresário seguro na sua atividade comercial e ele vai estar satisfeito, ele vai entender que a reivindicação dessa categoria, que é muito importante, dessas categorias, é importante para ele. Então, ele vai pagar o imposto dele satisfeito. Doutor Ibanez, hoje, tanto na Polícia Militar como no Corpo de Bombeiros, nós temos um problema. Às vezes a gente trata muito da questão salarial, né? Mas hoje no Corpo de Bombeiros, tanto no Corpo de Bombeiros quanto na Polícia Militar, nós temos um problema quanto à progressão funcional, né? O sistema piramidal da Polícia Militar, que se baseia em número de vagas, ele faz com que o profissional permaneça muito tempo, principalmente as praças, dentro de uma única graduação. E um fator que vem agravando isso muito seriamente é a desobediência do fluxo. Por quê? Porque nós temos vários policiais saindo, nós tivemos no ano passado vários cenários de congresso, vários cenários de aprovação de medidas, de leis que poderiam afetar os policiais militares, e vários policiais militares e bombeiros, com temor de serem afetados por essas normas, eles acabaram se evadindo da corporação, né? Nós tivemos uma grande perda de contingente da instituição, tanto de oficiais quanto de praças, mas não há uma entrada na Polícia Militar, né? E aí o que acontece? Nós às vezes passamos 4, 5 anos sem concurso. Quando se faz um concurso para 1.300, 1.500. Só que o que acontece? Nós temos hoje 1.500 vagas para soldado, daqui 5 anos nós vamos ter 1.200 para cabo. Daí mais 10 anos eu vou ter só 900 para sargento. E aí essa turma começa a fracionar e os policiais começam a ficar mais tempo que deveriam, exatamente por essa questão de vaga. Qual é a política que o senhor pretende adotar nessa questão de progressão funcional e de fluxo dentro das instituições militares do seu governo? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro para todos que eu sou advogado de servidores públicos. Então, a grande maioria dos planos de carreira que existem no Judiciário, no Ministério Público, em todas as carreiras, passou pelo meu escritório e eu formulei essas propostas e elas dão certo. Então, nós temos que ter um fluxo independente da questão das vagas. A pessoa tem que entrar numa carreira e saber em quantos anos ele vai chegar ao topo. Esse é o essencial. Respeitando, claro, a hierarquia e a subordinação que existem da Polícia Militar e dentro do Corpo de Bombeiros, porque isso é fundamental para que você tenha uma corporação unida. Então, nós temos que ter o respeito a isso, mas nós temos que ter carreira. Nós temos realmente que ter carreira. E carreiras definidas, sabendo quanto vai se ganhar, partindo do topo e escalonando todas as remunerações, de forma que as pessoas tenham condições de ter uma previsibilidade na sua vida. No que diz respeito ao concurso público, o
concurso público ele tem que ser feito pensando não só no imediato, porque um curso da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, desde o concurso público até a efetivação, ele demora no mínimo 1 ano, que nós temos os cursos de formação. Então, já no primeiro momento, nós vamos lançar um concurso público que atenda aos 4 anos de gestão. E gestão é isso, é pensar no futuro. Não é a situação que nós temos hoje, onde você tem 18 mil, um quadro de 18 mil, e que efetivamente você tem próximo de 10 mil que estão na ativa. E muitos se aposentando por conta da Previdência Social, essas reformas que vêm todas aí. E nós vamos chegar ao final do ano com menos de 10 mil dentro do nosso quadro efetivo. Então, nós, num primeiro momento, e aí eu chamo esses que se aposentaram todos, é quase que uma convocação. Nós vamos ter que trazer eles para a ativa novamente, para poder dar uma segurança imediata à população que está abandonada, e nós vamos lançar os concursos públicos para os 4 anos da nossa gestão. E no que diz respeito ao plano de carreira, nós vamos criar um plano de carreira efetivo, tanto para praças quanto para oficiais. Essa história de ficar dependendo de vagar, de ter espaço, uma pessoa ir para a reserva, não pode acontecer em corporação nenhuma. Nós temos que ter espaço, tem que ter crescimento, e eu tenho certeza que seja pelo tempo de serviço ou pelo mérito, as pessoas têm que ascender ao topo. É assim em todas as carreiras, é assim que funciona no Judiciário, é assim que funciona no Ministério Público e tem que funcionar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Então, essa é uma situação que vai ser discutida com vocês, das associações, com a participação de todos, e o melhor modelo vai ser estabelecido por vocês. Por quê? Porque são vocês que sabem aquilo que querem, e não é só remuneração. É qualidade de trabalho, é qualidade de vida, é família. Vocês querem prestar um bom serviço. Ser policial é como ser da área de saúde. Você faz isso por dedicação, você faz isso por amor. Nenhum policial sai de casa pelo salário. Ele sai de casa mesmo sabendo que pode doar a sua vida, mas ele sai porque ele tem amor ao que faz. Então, eu estou muito tranquilo para conversar com todas as corporações. Vamos estabelecer, já está sendo criado, já tem um grupo de estudos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para que a gente apresente uma proposta de um plano de carreira efetivo, dizendo quais são os níveis salariais, e nós vamos, sim, trabalhar para que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros tenha a melhor remuneração do Brasil. Vocês vão ter a melhor remuneração e vão prestar o melhor serviço para a sociedade do Distrito Federal, dando segurança a todos. Dentro do que o senhor estava falando, é uma publicação interessante do jornal Metrópolis, em 25 de janeiro de 2017, onde eles colocam lá, abre aspas, a segurança pública do Distrito Federal, de 2015 a 2017, perdeu 480 milhões do Fundo Constitucional. Em 2016, 370 milhões foram remanejados para as outras áreas, simplesmente porque não foram indicados projetos de segurança nos quais o dinheiro pudesse ser usado. Em 2015, o valor não utilizado somou 110 milhões, fecha aspas. Pergunta, em sua opinião, qual o impacto que fatos como esses geram na sociedade, mas além da sociedade, nas próprias forças de segurança pública do Distrito Federal? Bom, isso é a prova da incompetência, né? Nós temos todos convicção de que o problema do Distrito Federal não é dinheiro. O problema do Distrito Federal nunca foi dinheiro. O problema do Distrito Federal é responsabilidade com as pessoas e com as forças e responsabilidade com os recursos que recebem. Não foi só na segurança que Brasília perdeu recursos. Por exemplo, na questão do metrô, foram perdidos 420 milhões de reais para investimento em transporte público. Na questão da saúde, foram 120 milhões de reais que deixaram de ser investidos na saúde. E na da segurança também, porque não tem projeto. Brasília não tem projetos. Brasília hoje não tem futuro. Distrito Federal hoje não tem futuro porque não existe projeto. A cidade é uma cidade sem projeto, está se apagando um incêndio atrás do outro. Nós temos que sentar, todos nós, e administrarmos essa cidade com responsabilidade. O que está faltando é responsabilidade no trato da coisa pública. O governo do Distrito Federal... Preste atenção, policial, preste atenção, Corpo Bombeiro. O governo do Distrito Federal tem sido administrado por incompetentes que receberam o governo de graça.
receberam o governo sem ter projetos e sem discutir com ninguém. E aí eles não respeitam o policial militar, não respeitam o corpo bombeiro, não respeitam a polícia civil, não respeitam a saúde, não respeitam a população. Essa cidade precisa de um gestor de verdade. Chega dessa incompetência. O dinheiro está voltando por falta de projetos. Está faltando projeto para essa cidade, está faltando dizer onde quer chegar. Quem conhece gestão é elaboração de projetos, um corpo técnico preparado e explicar para a sociedade onde você quer chegar. Hoje a sociedade do Distrito Federal não sabe o que vai ser feito na área de segurança, como não sabe o que vai ser feito na área de saúde, nem do transporte, nem nada, porque não existe comunicação. O que existe é uma irresponsabilidade no trato da coisa pública. E isso vai mudar. Primeiro, porque eu não tenho um compromisso com o passado. E segundo, é que eu tenho que dar resultado. E eu só aprendi a trabalhar na minha vida com projeto e com resultado. Então, tem uma pessoa aqui que não é do mundo da política, que veio para cá para tentar dar solução para isso tudo de errado que tem sido feito. Eu, como vocês, eu estou cansado de ver a cidade que eu nasci e que eu escolhi para morar sendo jogada no lixo. Chegou a hora de ter projeto para Brasília e parar de jogar os recursos fora. O problema de Brasília nunca foi o dinheiro. Dinheiro aqui tem, dinheiro você vai ao Congresso Nacional, você vai ao BNDES, você vai a qualquer lugar e resolve. O que falta aqui é determinação para melhorar. Eu queria perguntar para o senhor, candidato, outro problema que aflige muito, tanto a família Corpo Bombeiro quanto a família Policial Militar, é a questão de saúde. Né? Hoje, a Polícia Militar está gastando uma cifra aproximada de 250 milhões de reais ano com saúde do policial militar e nós continuamos desatendidos. Né? Tem tido algumas iniciativas boas, partindo da diretoria de saúde da Polícia Militar, mas o principal óbice que nós temos encontrado são com os órgãos de controle, Tribunal de Contas do Distrito Federal e Ministério Público, para que se avance numa forma de gestão dentro da saúde da Polícia Militar. Qual a proposta que o senhor poderia apresentar para os policiais militares para a questão de saúde? Primeira coisa é deixar bem claro que eu venho do mundo jurídico. Então, o Tribunal de Contas, Ministério Público, o Tribunal de Justiça, nós vamos tratar no mesmo nível. Eu, como presidente da Ordem, sempre tratei no mesmo nível e nunca tive problema nenhum com nenhum desses órgãos. E eles todos têm que entender, tanto o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e o Ministério Público, que eles são os agentes da sociedade, eles não podem travar nada disso. Agora, é vergonhoso, por exemplo, eu pedi esses dias ao pessoal da Polícia Militar que anda comigo para me levar ao hospital da Polícia Militar. Está ali uma obra maravilhosa, mas está fechada. Então, eu não posso admitir uma situação dessa tendo recursos. Esse dinheiro que você colocou aqui, se estivesse dentro do hospital militar, nós atenderíamos não só a Polícia Militar, como o Corpo de Bombeiro, mas todas as forças de segurança do Distrito Federal. Acho que nós temos que criar um grande atendimento para as forças de segurança. Eu, por exemplo, tenho parentes que laboraram, que trabalharam até se aposentar, como é o caso do Dr. Nivaldo Cavalcante, dentro da Policlínica do Corpo Bombeiro, e a melhor saúde, era a melhor saúde que se tinha aqui no Distrito Federal. Então, essa questão da saúde das forças militares, Corpo Bombeiros, Polícia Militar, ela tem que ser tratada com muito cuidado. Por quê? Você não pode pegar um policial militar e a sua família, que presta um serviço à sociedade e que é reconhecido perante a sociedade, e jogar na fila de um hospital que não está atendendo ninguém. Nós somos de saúde de qualidade para toda a população, mas para o servidor, para o policial militar, para o Corpo de Bombeiros, tem que ser imediato. E outra, nós estamos tendo um problema muito sério, principalmente na área psiquiátrica. Nós temos inúmeros policiais militares, inúmeros servidores do Corpo Bombeiro que estão em clínicas. Por quê? Porque eles não conseguem prestar um serviço de qualidade, eles vivem diante de uma opressão muito grande, porque as suas famílias têm um problema de segurança muito grande, porque moram em locais que estão sendo invadidos pelos bandidos. Nós temos que ter uma atenção diferenciada das nossas forças. E num governo que eu estiver à frente, policial militar, Corpo de Bombeiros, policial civil, todas as forças de segurança vão ter uma atenção especial, tanto na saúde quanto na educação. Nós temos também que ter educação para os filhos dos militares. Eles não podem transitar somente nas escolas públicas ou nas escolas particulares, porque eles são alvo dessa população criminosa que está aí. Nós temos que ter um ambiente de segurança para a família dos militares, para a família da segurança. E isso a sociedade e o governo têm que entender. Vocês são muito importantes para manter essa cidade de pé.
E aí eu tenho que entender essa importância e transmitir para a sociedade toda que vocês são diferenciados. Não adianta querer tratar todos como iguais. O direito diz isso de forma muito clara. Você pode tratar os iguais como os iguais, mas os diferentes têm que ser tratados de forma diferente. E vocês merecem ser tratados de forma diferente porque vocês prestam serviço e arriscam suas vidas e de suas famílias para manter essa cidade de pé. Só para nível de complementação, o nosso hospital também ainda está fechado. Era para ser inaugurado por volta de 2014, 2015, e ainda não foi inaugurado. A previsão disseram que é para setembro, outubro. Vamos aguardar. Com esse governo, certamente, eles vão marcar o mês, mas não vão marcar o ano. Uma coisa que a gente leva para os governantes, não é só para complementar também essa informação, o policial militar e o bombeiro militar, ele tem uma expectativa de vida bem menor do que a da população comum, cerca de 6,9, 7 anos. E a gente, em média de vida também, a gente vive menos. Muito pela saúde ocupacional. Todo mundo fala, é porque morre na atividade. Não, muito mais por doenças decorrentes da atividade ocupacionais. Beleza. O senhor falou de projeto de governo. Me interessei. Acho que o gestor de governo tem que se preocupar com isso. Nossas corporações aqui no Distrito Federal trabalham muito com planejamento estratégico, mas a gente vê muito pouco o emprego desse planejamento estratégico em nível de plano de governo. Ele não consegue se integrar no plano de governo e não consegue dar a execução necessária de um trabalho que foi feito em cima de indicadores, de formulários, de pesquisa e de traçamento de metas. O Corpo de Bombeiros tem um planejamento estratégico de 2017 a 2024. A pergunta, o senhor vai integrar esses planejamentos estratégicos institucionais ao plano de governo do senhor? O plano de governo ele vem baseado exatamente nesses planos estratégicos. E alguma coisa que nós vamos ter que fazer, nós não podemos dividir as nossas corporações. E eu tenho visto o atual governador dividindo as corporações. Ele tem jogado a Polícia Civil contra a Polícia Militar, os oficiais contra os praças. É uma política de desorganização para tentar manter algum tipo de controle que não é importante. Nós temos que trabalhar com inteligência, e inteligência é tudo nas forças policiais. Inteligência hoje é muito mais do que somente corporação. A inteligência é exatamente o futuro da segurança pública. E só quem conhece essa inteligência são vocês. Só quem sabe desses planos são vocês. Porque isso é segurança pública. Se os outros soubessem, não seria. Então, eu não consigo imaginar uma formulação de uma política de segurança pública sem a inteligência das forças. Então, nós vamos ter que fazer uma política pública de segurança integrada, onde as informações sejam compartilhadas dentro das forças e que a gente tenha unidade. Então, vocês podem ter certeza que os planos e os projetos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, eles vão estar integrados dentro de um grande centro de inteligência para que a gente possa corresponder à nossa sociedade, à nossa população de forma efetiva, diminuindo os índices de criminalidade, não fechando delegacias, não tirando postos de trabalho, que é o que vem sendo feito, mas abrindo para a sociedade de forma inteligente e que a sociedade tenha segurança dessa política pública de segurança para que ela se integre também, porque a população é parte integrante dessa segurança. Não é a polícia só que faz a segurança, é a sociedade que faz a sua segurança a partir da comunicação e da inteligência. Então, nós vamos utilizar a sociedade, as polícias e suas inteligências para que a sociedade tenha realmente a resposta necessária. No âmbito operacional, doutor Ibanez, qual é a ideia do senhor de aplicação da Polícia Militar? O senhor vai seguir uma linha de uma aplicação mais comunitária, uma polícia de proximidade? O senhor vai seguir uma linha mais da tolerância zero, uma polícia repressiva? Ou o senhor pretende voltar à ideologia dos postos comunitários? Qual é a ideia do senhor de aplicação da instituição durante o seu governo? Bom, em primeiro lugar, eu morei muito tempo na cidade do interior, onde existiam algumas autoridades nas cidades, né? Você tinha o padre, em primeiro lugar, e o pastor da igreja. Na cidade de Comborê só tinham duas religiões, era católica e batista. Você tinha
o delegado, o chefe do quartel, o comandante do quartel da Polícia Militar, o prefeito, o vereador, aquele grupo que estava no poder. Aqui em Brasília, infelizmente, se acabou com a figura do comandante, daquela pessoa ligada à segurança pública na comunidade. Nós precisamos integrar os comandantes à vida das cidades. Hoje você não vê isso. Você tem uma polícia de quartel, onde as determinações são tomadas de cima para baixo, sem ouvir a sociedade, sem integrar esses comandantes às cidades. Nós temos que voltar a ter a presença do comandante com autoridade, principalmente no que diz respeito à indicação dos seus principais auxiliares, e ele tem que ser um gestor de políticas públicas para cada uma das cidades, e cada uma das cidades em Brasília tem um diferencial. Sobradinho tem é uma cidade mais tranquila, uma cidade mais urbana, e logo próximo a Sobradinho você tem um grande polo de tráfico de entorpecentes, que é ali em Sobradinho 2, aquela região toda. Você tem a Ceilândia, que tem o maior contingente populacional do Distrito Federal, e você desce um pouco ali, tem lugares que a polícia quase não consegue entrar, como é o caso do Sol Nascente e o Pôr do Sol. Então nós temos que ter comandante vivendo a vida das cidades. A questão repressiva, ela é importante do ponto de vista da autoridade. As pessoas têm que ter medo não só da polícia, mas ele tem que ter medo da punição. E aí eu sou da advocacia e sei muito bem o que isso significa. É muito mais importante a pessoa, o criminoso, ter a certeza de que vai cumprir a pena do que o tamanho da pena. Então essa questão da repressão, ela é importante, porque a autoridade, principalmente no sistema policial, ela é importantíssima. Mas esse não é o grande ponto. Você tem que integrar as forças de segurança à sociedade. As pessoas têm que se sentir acolhidas, têm que saber o nome do comandante, têm que saber o nome do coronel, eles têm que ter integração, eles têm que confiar. E hoje, infelizmente, por conta desses governos que passaram aí, principalmente desse atual governo, as pessoas não confiam na polícia. Isso é muito ruim. A população tem que confiar na polícia. Eu quero uma polícia que tenha a confiança da população do Distrito Federal. E é assim que nós vamos trabalhar. Nós vamos gerar confiança, nós vamos gerar credibilidade. E não é só a presença, essa história de eu não vi o carro passando, eu não vi a polícia passando. Não é isso. Nós temos que integrar via aplicativos, nós temos que integrar as pessoas, eles saber quem está buscando. Nós vamos fazer um grande trabalho na área de segurança pública, integrando as forças. E não é só a polícia repressiva, é a polícia que vai acolher as pessoas, que vai dar segurança para a população do Distrito Federal. É essa polícia que eu quero. Então, complementando a pergunta do senhor, pelo que o senhor nos falou aí, então o senhor tem conhecimento da reestruturação administrativa e operacional que foi feita na corporação. Então, em um governo, em o senhor vindo a ser candidato, essa reestruturação ela retrocede? Olha, a reestruturação da polícia que foi feita, para mim, ela foi uma reestruturação que foi contra a população. Ela concentrou poder, de forma a ter todos ali no seu guarda-chuva. Ele tentou afastar da população esse poder e colocar debaixo do governador. Eu não tenho nenhum interesse de ter ninguém debaixo do meu braço. Eu quero vocês nos braços da sociedade, nos braços da população. Vocês vão ter que me dar resposta. E a resposta vai vir nos índices de criminalidade e na segurança da população. Eu não preciso de uma polícia que eu mande. Quem vai mandar na polícia é o povo, é a população. E dentro de uma estrutura muito bem tranquila, dentro de uma estrutura em que as pessoas tenham segurança. Eu não quero ninguém debaixo do meu braço, eu não preciso mandar na polícia. Eu vou ter a autoridade que o cargo me dá. Eu serei governador do Distrito Federal e o chefe das forças civis e militares dessa cidade. E eu sei exercer o poder. Mas eu confio, eu quero empoderar aqueles que vão estar junto da população. Eu quero resultados. Eu não preciso de ninguém debaixo do meu braço. Dentro desse exercício do poder, que é muito interessante quando a gente ouve um candidato a governador falar, nós aqui em Brasília vivemos uma questão muito atípica. Nós temos uma segurança pública, uma Secretaria de Segurança Pública no DF, onde na maioria dos últimos governos, aí eu enquadro muitos governos para trás, nós tivemos um secretário de Segurança Pública, reitor, sociólogo, delegado de Polícia Federal, general de Exército, o parceiro do parceiro. Pergunta ao senhor, no seu governo,
O senhor vai ter um gestor de segurança das forças de segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, assim como consta na Constituição? Olha, eu não tenho dúvida, quem sabe fazer segurança são vocês, então eu não preciso importar inteligência de outro local. O que eu tenho visto nos últimos governos e não tem dado certo é importar inteligência de outro canto. Vocês têm toda a competência para gerir a segurança pública do Distrito Federal a partir do momento que haja determinação. Então eu tenho toda a tranquilidade do mundo de nomear o diretor da Polícia Civil através de uma lista tríplice, eu tenho toda a tranquilidade do mundo de colocar a gestão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na mão de quem vocês indicarem. O que eu quero é resultado. O que eu preciso é de resultados. A população, e eu sou população, nós precisamos de resultados. Eu não tenho que estar importando fórmula de lugar nenhum. Brasília tem a polícia mais competente desse país. Nós temos os gestores da polícia mais competentes desse país. E eu confio nessas forças. Então nós vamos ter aqui os indicados por vocês, que vão estar sob o meu guarda-chuva, sim, e eu irei indicar. Agora, quem vai indicar a política que vai ser tratada são vocês. Então chega de fórmula importada. Eu acho que eu não consigo nem citar o nome do atual secretário de Segurança. Alguém aqui sabe? Doutor Cristiano. Não sei quem é. É o delegado de Polícia Federal. Delegado de Polícia Federal, né? Beleza, ele devia estar na Polícia Federal. Quem devia estar lá era uma pessoa daqui das nossas corporações. Doutor Ibanez, a Polícia Militar nos últimos 2 anos, e aí até uma coisa que contraria o ideal do senhor, né, que nós fôssemos uma polícia de vanguarda, né, porque nós importamos essa ideia de Santa Catarina, começamos a lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, né, coisa que outros estados já fazem há vários anos, e a Polícia Militar somente conseguiu nesse último ano implementar em todo o Distrito Federal a lavratura do TCO. Só que ele ainda é uma coisa muito controversa, né, ainda existem muitos embates com a Polícia Civil que não entende a finalidade da Polícia Militar, que na grande realidade o que nós queremos com o termo circunstanciado é atender melhor a população, aumentar o nível de resposta e até liberar a Polícia Civil nesse momento para que ela possa estar cuidando dos crimes de maior potencial, está investigando realmente o homicídio, o latrocínio, o roubo, né, e deixando os crimes de menor monta, os de menor potencial ofensivo, para que a guarnição lavre na rua a ocorrência, faça a ocorrência. Qual é a ideia do senhor sobre essa implementação e do seu governo? Isso terá continuidade? Eu acho que isso primeiro é essa política da divisão das forças do Distrito Federal, passa por isso. Eu acho que nós podemos fazer um projeto integrado entre Polícia Militar e Polícia Civil. E aí isso está muito claro na nossa Constituição, e eu sou um advogado, eu sou constitucionalista, tenho especialização na área. As polícias, elas são divididas: polícia ostensiva, que é a polícia militar, e a polícia judiciária, aquela que prepara o que vai para o judiciário para penalizar aqueles infratores. Agora, a integração, até porque o policial militar de hoje, ele não é o policial militar do passado, ele é uma pessoa preparada. O concurso da Polícia Militar é um concurso que exige níveis médio e superior. Então, nós temos hoje um policial muito preparado. E a Polícia Militar também investiu muito ao longo do tempo em formação, tecnologia. Então nós temos que unir essas polícias ao invés de dividi-las. Eu não tenho problema quanto ao termo circunstanciado. Eu acho que ele precisa ser feito de comum acordo com a Polícia Civil, porque é a Polícia Civil que faz esse documento chegar ao Judiciário. Ele não pode ser de forma isolada, não pode ser brigado entre as corporações. Nós temos que unir as nossas forças de segurança e que isso seja feito de comum acordo. Porque esse documento que vocês preparam, ele vai chegar à Polícia Civil logo em seguida. E é a Polícia Civil que vai encaminhar isso ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para que denuncie o bandido e bote ele na cadeia. Então não adianta dividir. Divisão nessa hora não resolve nada. O que adianta vocês terem o termo circunstanciado, ele chegar na delegacia de Polícia Civil e o agente joga fora, porque não serve. Então nós temos que integrar. Eu não tenho nenhum problema contra o policial militar lavrar o termo circunstanciado, mas nós temos que ter essa integração com a Polícia Civil. Isso tem que ser feito diante de normas e nós temos que reconhecer que a Polícia Civil é o órgão da Polícia Judiciária. Então nós vamos ter que fazer realmente um processo de integração, porque essa briga ela só beneficia o bandido. E eu tenho certeza que vocês não querem beneficiar o bandido, como o policial civil não quer beneficiar o bandido. Então nós vamos ter que
acabar com essa confusão, acabar com essa briga e mostrar que o que nós queremos é prestar um bom serviço para a sociedade. Eu estou disposto a sentar na mesa com policiais militares, com os policiais civis e a gente prestar juntos um grande trabalho de segurança pública no Distrito Federal. Se o termo circunstanciado tiver que ser lavrado pelo policial militar, com a supervisão do policial civil, porque ele é quem vai encaminhar para a justiça, ou com os dois unidos diante do mesmo propósito, porque o propósito é botar bandido na cadeia e diminuir o índice de criminalidade nessa cidade, que está alarmante. Vocês podem ter certeza que nós vamos sentar juntos e vamos construir um grande projeto para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a sociedade do Distrito Federal. O que eu não consigo imaginar é essa briga que existe. Isso, para mim, é o maior absurdo do mundo. Forças policiais que têm como único objetivo prestar um grande serviço à sociedade, sendo jogadas uma contra a outra, de forma desnecessária. Isso é desperdício de recursos e, o pior, é desperdício de inteligência. Nós temos pessoas muito inteligentes na Polícia Militar, na Polícia Civil, que estão sendo colocadas, contrapostas, por força de um governo que não consegue dialogar com as carreiras, não consegue dialogar com as pessoas. E aí se cria o que chama bode na sala. Para mim, essa questão do termo circunstanciado não passa de um bode na sala, porque a lavratura de um documento não pode ser um problema de segurança pública. Esse é o bode na sala. Como eu não dou conta de resolver, eu crio o problema do bode na sala. Eu crio o termo circunstanciado, jogo a Polícia Civil contra a Polícia Militar e a população fica sem segurança. Chega com isso. Isso é irresponsabilidade de um gestor. O que custa sentar com vocês da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, com os delegados e resolver essa situação? É a população que está sofrendo diante dessa circunstância. Quem vai lavrar o termo? Qual a importância que isso tem para a população? O que importa isso para o cidadão que está sendo assaltado, roubado, o homicídio e tudo que está acontecendo? A indignação tem que ser do povo. Eu sou povo. Vocês têm que sentar na mesa diante de um gestor público que tem autoridade para resolver essa situação. Não pode ser uma disputa de corporação. Quem está sofrendo do outro lado por conta dessa disputa boba, isso é uma disputa boba, é a sociedade do Distrito Federal que está sem ter sequer lavrado os seus termos circunstanciados. Porque as delegacias estão fechadas, a corporação está diminuída, o policial militar e o corpo bombeiro estão desprestigiados. Quem está sofrendo? É o povo. Isso, para mim, é o bode na sala que esse governador incompetente colocou dentro da sua casa. Vamos tirar o bode da sala e vamos resolver o assunto. No Distrito Federal, candidato, existem diversas áreas de risco. Aqui, nós sofremos de catástrofes naturais que têm data para começar e data para terminar. Todo ano, nós sabemos que vai ter seca, que vai ter período de baixíssima umidade, que vai ter incêndio, que vai ter alagamento, que vai ter períodos chuvosos intensos, destelhamentos, o povo aflito, porque as políticas públicas não são suficientes. O trabalho voluntário nunca é estimulado dentro dessas sociedades para levantar e combater esses problemas nessas áreas de risco. As pessoas que moram nessas áreas nunca são ouvidas, porque lá não existem as comissões de defesa civil, não existe um conselho de defesa civil, não existe o poder público presente, mesmo sabendo de tudo isso. Eu pergunto ao senhor, candidato, o senhor vai voltar com a Secretaria de Defesa Civil no Distrito Federal? Isso é uma grande vergonha, né? O Brasil é uma cidade que envelheceu muito rápido, e que falta atenção à população de risco. Ela cresceu de forma desorganizada, e todos nós sabemos disso. Uma cidade que era para ter 500 mil habitantes, hoje tem 3 milhões, fora a região metropolitana, a RID. Então nós temos aqui uma sociedade totalmente desorganizada, e os problemas estão ocorrendo a todos os dias. E a falta de políticas públicas que envolvam a sociedade na solução, essa questão da Secretaria de Defesa Civil é importantíssima.
Nós estamos colocando em risco nossas famílias, os incêndios estão chegando dentro de casa. Aquilo que era uma coisa natural, o Cerrado sempre pegou fogo, mas hoje, com esse avanço e com esse descontrole populacional que ocorreu tanto no Distrito Federal quanto no entorno, se tornou cada vez mais grave. Nós estamos já tendo problemas de água, nós temos vários problemas no Distrito Federal. Nós temos que recriar nossa Secretaria de Defesa Civil, ter muita atenção e trabalhar com a população. Nós temos que prevenir os riscos que são conhecidos. Nós temos época de chuva, época de seca, nós temos época de queimadas, nós temos hoje a questão da umidade. Hoje até, graças a Deus, choveu na cidade, mais uma vez, tem sido melhor. Até para nós que estamos em campanha, melhora a qualidade de vida, porque a gente está trabalhando muito, mas Brasília precisa ter, de forma muito organizada, essa questão da defesa civil, porque os riscos aqui estão em todos os locais, e principalmente nos locais mais pobres, nos locais onde as pessoas são mais carentes. E eu falo isso de forma muito tranquila, porque quando eu voltei para Brasília para estudar em 1987, a Ceilândia terminava ali onde era a Fundação Bradesco. Hoje nós estamos chegando lá onde era a antiga Sofrango, e ali tudo está cheio de gente. Tem mais de 120 mil habitantes entre sol nascente e pôr do sol. E se você perguntar para mim qual é o serviço público que existe ali, eu posso lhe afirmar que ele é zero. Lá não tem nenhum tipo. Se pegar fogo no sol nascente, vai matar muita gente, porque ali não existe nem como se chegar com o caminhão do Corpo de Bombeiros para poder apagar o incêndio. Nós temos um risco muito grande no Distrito Federal hoje, que não está sendo observado. Um risco de vida das pessoas. E estão tratando a vida das pessoas com muito desprezo. Infelizmente, no Distrito Federal, nós não temos nenhuma condição de atender a nossa comunidade. Nós tivemos incêndios aqui no plano piloto, que tiveram grandes problemas para ser atendidos. Nós tivemos aqui um na Asa Norte, nós tivemos o desabamento de um prédio aqui na Asa Norte também, e nós tivemos grandes problemas, porque nós não estamos tendo condições de atender no plano piloto. Imagine nessas regiões carentes. Brasília precisa de uma defesa civil, Brasília precisa de prevenção. O Distrito Federal é carente de prevenção, e quem faz isso é a Defesa Civil. Candidato, eu vou partindo já para a minha última pergunta ao senhor. Eu gostaria que o senhor me respondesse qual é a ideia do senhor da forma de trabalho que o senhor vai implementar dentro da Secretaria de Segurança Pública. O senhor pretende ter uma Secretaria de Segurança Pública que seja uma secretaria coordenadora ou uma secretaria interventora? Como é que o senhor pensa a atuação da Secretaria de Segurança Pública junto ao sistema de segurança pública dentro do seu governo? Bom, primeiro eu penso que a Secretaria de Segurança Pública ela tem que ser um órgão de formulação de políticas públicas integrada com as corporações, tanto Polícia Civil, quanto Polícia Militar, quanto Defesa Civil. Então ela tem que ter a formulação da política pública de segurança que o gestor quer. Eu quero uma segurança pública de qualidade para o Distrito Federal. Eu quero um corpo de bombeiros que atenda a toda a sociedade, desde o sol nascente, o pôr do sol, Itapuã. Eu quero toda a sociedade atendida. Então eu vou formular, a partir da Secretaria de Segurança, as políticas públicas a serem implementadas, conversando com as corporações, porque vocês é quem possuem a inteligência para essa formulação dessa política pública. Então, a Secretaria de Segurança Pública ela não será um órgão interventor. Ela será o gestor de uma política pública e formulador das políticas públicas de qualidade para essa cidade. Quem vai executar e quem vai dar o resultado são vocês. Eu quero empoderar as forças. Para mim, a grande palavra é essa. Eu quero empoderar as nossas forças, tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, quanto o Corpo de Bombeiros, quanto a Defesa Civil. O resultado vocês é que vão me trazer. Aí, se não estiver dando certo, aí eu vou intervir. Exercer a autoridade é uma coisa que eu aprendi, naturalmente. Eu sou um camarada que eu sei intervir, mas eu confio primeiro nas pessoas. Então, a Secretaria de Segurança ela vai formular a política e vai empregar juntamente, ela vai ser formulada em conjunto com as forças. Agora eu vou cobrar resultados. E onde não tiver resultado, eu vou ter que intervir. Isso, para mim, não tem nenhum problema. E é para isso que o gestor, que o governador, ele é o chefe da segurança do Distrito Federal. Não é o comandante, não é o diretor da Polícia Civil, nem da Polícia da Defesa Civil. O chefe das corporações é o governador, mas ele só precisa intervir quando não estiver dando certo. E a autoridade para isso eu vou ter.
Vou para a última também. Nós, associações formadas juridicamente, isso o senhor entende bem, nós não somos sindicatos. Nós ali representamos categorias dentro da nossa instituição. A gente não pode promover greve, a gente não pode promover paralisações, somos funções de Estado, somos sabedores de tudo isso. E tem um agravante. Por ser militares, somos subordinados ao Poder Executivo, mesmo na reserva. Sim, senhor e não, senhor. Tudo isso traz uma dificuldade de dialogar, de sentar com os governantes. Nós já tivemos casos aqui do nosso comandante, ex-comandante geral, que está até honrando aqui com a presença dele, Coronel Abud, que em determinadas reuniões teve que se calar por uma ordem do comandante, porque ele estava representando a categoria. E representando com tudo isso que nós estamos levando para o senhor, como candidato. Pergunto para o senhor, candidato, o senhor vai abrir espaço para conversar com essas associações, para ouvir essas associações, para deliberar segurança pública, não politiqueira, mas segurança pública técnica, especializada, de ouvir os anseios de cada categoria, porque ali a gente só representa, a gente só é a voz deles. Não podemos fazer mais nada. Em primeiro lugar, eu sou contra essa história de que militar não pode sindicalizar. Eu sou advogado de sindicatos, eu defendo a sindicalização como defendo a sociedade civil organizada. E aí ela se organiza através de associações, sindicatos e os órgãos representativos. Eu sou a origem disso, a minha origem é essa. Eu fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a maior representante da sociedade civil organizada. Então eu quero deixar bem claro para vocês que eu vou criar um conselho para receber todas as entidades da sociedade civil organizada, dentre elas as associações militares, do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil. Eu quero ouvir vocês a todo momento. Se tem uma coisa que eu vou eliminar, é essa história de porta fechada. E essa história do sim senhor, não senhor, eu acho que respeito você não cobra, respeito você tem ou não tem. Quando você é obrigado a impor o seu respeito, é porque você não tem. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu vou ouvir as corporações. Agora, no que diz respeito à greve, isso não é privilégio mais só seus, não. Porque o Judiciário desconstruiu o direito de greve. Todo mundo agora que faz greve, a Justiça vai lá e dá uma canetada. Porque a Polícia Civil tem o direito de greve. Mas toda vez que eles entram em greve, eles têm que voltar a trabalhar. Então, o que está faltando é diálogo. Diálogo. Nós temos que dialogar, porque todos os servidores públicos, e vocês estão na categoria dos servidores públicos, precisam ter diálogo, interlocução. E não existe política pública nenhuma que funcione sem ter o servidor público ao lado. Vocês podem ter certeza, todos vocês, que num governo que eu estiver à frente, e nós vamos vencer essas eleições, vocês vão ter voz ativa. Porque se vocês não tiverem voz ativa, não vai funcionar. Não existe política pública sem a união dos servidores em prol dessa política. Eu estou muito em paz com isso. Eu sei dialogar. Eu tenho 25 anos advogando para sindicatos no Distrito Federal. Quem sabe sentar na mesa de todos esses candidatos que tem aí sou eu. E por várias vezes, inclusive no que diz respeito à Polícia Militar, quem acabou com a greve na época do Agnello fui eu dentro da minha casa, dizendo como é que resolvia o assunto. Porque ele não sabia a solução, porque ele queria jogar no Congresso Nacional e no Presidente da República uma solução que ele podia dar em casa. Quem sabe dialogar sou eu. Eu sou advogado de sindicatos, de servidores, e sei dialogar com a sociedade. A ordem me talhou para isso, a advocacia me talhou para isso, e eu vou ser um grande gestor público, conversando com as categorias. Podem contar com isso. Doutor Ibanez, nesse momento eu gostaria então de abrir para o senhor os seus 5 minutos finais para suas considerações aos policiais e bombeiros militares que nos assistem nesse momento. Bom, eu quero deixar a você, policial militar, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e nesse momento, não só isso, você é o eleitor, você é quem vai decidir o destino de Brasília, o destino do Distrito Federal nos próximos 4 anos. Brasília passou por um período, essa nossa cidade passou por um período de desrespeito com todos.
Nós temos aí, no mínimo, de 8 a 9 anos de desrespeito com a nossa cidade e com vocês todos. Brasília não suportará mais 4 anos de desmandos. Então, nessa eleição, você tem uma responsabilidade muito maior do que nas outras. E nessa eleição você tem candidatos que têm posturas muito claras no que diz respeito à nossa cidade. Eu aqui, Ibanez, sou um cidadão indignado com o que os políticos dessa cidade têm feito conosco. E eu quero recuperar essa cidade e eu conto com vocês. Eu tenho certeza que, à frente de um governo, nós vamos recuperar as nossas forças, nós vamos recuperar a credibilidade da nossa sociedade e nós vamos investir muito em segurança pública, vamos investir muito na valorização do Corpo de Bombeiro e vamos investir muito na sua família. Pode contar com isso. Eu estou muito satisfeito com essa campanha, eu estou muito satisfeito com essa oportunidade que Brasília deu a um filho de Brasília de disputar essa eleição. E vencendo, eu vou devolver para essa cidade, para a sociedade, para vocês, tudo que essa cidade me deu. Eu quero fazer de Brasília a cidade onde meus filhos vão ser criados e eles vão sair para a rua com segurança, não com a preocupação que eu tenho hoje quando um filho de 20 anos sai para a rua e eu não sei se ele vai voltar. Eu quero que o meu filho tenha a mesma segurança do seu. A gente trabalhe juntos para devolver para essa cidade tudo o que ela nos proporcionou. Nós vamos devolver alegria para as famílias do policial militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de toda a sociedade do Distrito Federal. Candidato, muito obrigado. Tenente Coronel Eugênio, por gentileza, suas considerações finais. Minhas considerações passam muito por agradecimento à Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Se sente muito grato com a presença do senhor aqui respondendo de forma muito sincera, muito franca, todos os nossos questionamentos. Tudo que o senhor falou tem um fundo de verdade, sim, na nossa problemática. Apesar de não ser da área militar, mas o senhor tem um profundo conhecimento da problemática que a segurança pública vem passando e demonstrou isso aqui na entrevista. E isso para nós é importante. O senhor já começou com o pé direito. Então, desejamos boa sorte nessa campanha do senhor, que Deus possa te iluminar e a Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros sempre estará disponível para discutir segurança pública com o próximo governador do Distrito Federal. Muito obrigado. Com certeza o próximo serei eu. Doutor Ibanez, eu também gostaria, em nome dos oficiais da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, agradecer a presença do senhor, né? Relatar aqui a preocupação da sua assessoria em trazer o senhor aqui, né? Eu hoje recebi aproximadamente, eu acho que umas 6 ou 7 ligações de 6 ou 7 assessores diferentes, né? Confirmando a vinda do senhor, dizendo que o senhor viria, que o senhor queria falar com os policiais militares, né? É um sábado à noite, o senhor se dispôs a vir aqui, isso para a gente já é um grande sinal de deferência com nós, policiais, conosco, policiais militares e os oficiais, principalmente, que é a associação que eu represento hoje. Né? Gostaria de agradecer a presença do senhor, dizer que foi muito importante essa entrevista, o senhor trouxe um ponto de vista que a gente desconhecia, que a gente não tinha acesso a esse ponto de vista do senhor. Eu acho que foi esclarecedor para os policiais militares. Agora eles já podem definir melhor qual é o tipo de candidato ou para onde ele vai resolver indicar o seu voto, com base nas informações que o senhor trouxe hoje, né? E agradecer realmente ao senhor a presença e também desejar boa sorte no pleito, que o senhor tenha sucesso e que o senhor alcance o seu objetivo. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Bom, senhores, mais uma vez, boa noite. Terminamos aqui, então, a nossa 6ª entrevista da rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. E nós vamos retornar agora na segunda-feira, às 20 horas, com a nossa última entrevista nesse primeiro turno, trazendo o último candidato que será entrevistado na segunda-feira, às 20 horas. Aguardamos a presença de todos os senhores. Tenham um ótimo final de semana, um bom término de sábado e segunda-feira estaremos aqui com mais uma entrevista. Boa noite, até segunda.